Lição 7. O relacionamento entre nora e sogra. Texto áureo. Disse, porém, Ruth: Não me istes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Leitura bíblica em classe. Ruth capítulo 1, versículos 1 a 5, 8, 12 ao 14. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Tópico 1. A crise econômica na terra da Judéia. Subtópico 1. A escassez que provocou fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome.
carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Subtópico 2. A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os 2 filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolvera a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, e o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Tópico 2. Superando as crises existenciais. Subtópico 1. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu libertar as suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados, e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Subtópico 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: "O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Subtópico 3. Unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída,
para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Tópico 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Subtópico 1. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mas especificamente em Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Subtópico 2. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Subtópico 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os seguidores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Subtópico 1. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar resto das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança
para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Subtópico 2. Boaz redime Rute, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Rute para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e antigos donos a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Rute, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Rute, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé, e este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Subtópico 3. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Rute e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Conclusão: a história bíblica de Rute é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Rute foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus.